O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, bom dia. Tudo certo? Hoje está um clima gostoso, né? Daqui a pouco o sol esquenta e aí esse clima bem fica muito quente. Hoje nós celebramos o 23º domingo do tempo comum. E as leituras deste domingo, a primeira leitura é uma profecia de Ezequiel. O profeta é aquele que tem o dever do anúncio, tem a obrigação de dizer, de falar, mesmo que a gente sabe que às vezes é difícil, que muita gente não gosta. A vida do profeta é uma missão árdua. O profeta precisa dizer aquilo que o Senhor lhe pede. E às vezes nós não estamos dispostos
a escutar a voz de Deus. E nem sempre queremos escutar a voz de Deus, porque sempre ela vai questionar a minha vida, a ética, a moral, os costumes, os desejos, os projetos. Por isso que nem sempre é agradável a muita gente uma voz profética. Mas essa é a sua missão. Mesmo que ninguém lhe escute, ele precisa falar, ele precisa dizer. Então é um desafio ser profeta no mundo de hoje. Nunca foi fácil, mas hoje não está fácil. Está muito difícil. Mas essa é a missão do profeta. Depois nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, onde São Paulo diz que o amor é o resumo de todos os mandamentos. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Outro desafio para a nossa vida. Quantas famílias divididas, quantas famílias, irmãos, que não são capazes de partilhar o pão na mesma mesa, por falta de amor. O amor é o perfume, é o bálsamo da alma. É um desafio grande, queridos irmãos, fazer a experiência profunda de Deus, com o qual nos ensina aquilo que é a essência da vida. De que adianta, diz o Evangelho, ganhar o mundo inteiro se tu perde a tua vida? Então é necessário que a gente possa escutar. Já que estamos vivendo esse tempo da palavra de Deus, nós precisamos desta escuta, escuta serena, escuta que nos permite fazer essa experiência profunda do amor. A atitude do cristão está resumida, está enraizada, ou deveria estar, no amor, que diz, segundo São Paulo, não faz nenhum mal contra o irmão. Amar é cumprir a lei. Amar é ser obediente e observar o mandamento do Senhor. E depois nós temos o Santo Evangelho, São Mateus, que vai falar sobre a correção fraterna. Aqui, neste Evangelho, tem algo importante para a nossa vida. Quem não é capaz de ser corrigido ou deixar-se se corrigir, não é capaz de corrigir o irmão. Para que eu possa corrigir o meu irmão, eu preciso ter a capacidade de ser corrigido por Deus.
Por isso que ele junta a comunidade. Chama o teu irmão e conversa. Se ele não der ouvido, chama mais alguém. Se ele não der ouvido, chama mais alguém. Qual é o grande objetivo aqui? Ganhar o irmão. Eu não posso perder esse irmão. Como viver a experiência da correção fraterna hoje, nessa realidade em que nós vivemos, onde a vida das pessoas são expostas? Né? Está aí nos grupos. Em vez de eu dar uma palavra para ajudar aquele irmão, eu exponho ele. Isso não tem nada de cristão. É um horror. Está sendo aproveitado, não sei com que objetivo, já que é um meio de comunicação. Então, queridos irmãos, acho que temos que fazer a correção fraterna em nós mesmos primeiro. Eu preciso me corrigir. Senão, em vez de eu viver ou de ser um profeta, um instrumento de Deus, eu me torno uma peça que não tem valor nenhum diante daquilo que Deus me pede. Eu não posso corrigir o meu irmão com um coração magoado, cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de rancor. Como é que eu vou corrigir o outro se eu estou numa situação dessa? Por isso que eu preciso ser corrigido por primeiro. Eu preciso enxergar os meus pecados. Porque senão eu me torno um juiz do irmão. A palavra de Jesus, ela é muito forte na nossa vida, ela é muito eficaz, ela é muito atualizada. Nós que não queremos escutar. Precisamos estar atento, né? Estar atento. Eu lembro que vocês que têm mais idade sabem disso. Quando vocês eram crianças, não se podia mentir, não. Os pais educavam os filhos. Deus o livre de tu trouxesse uma mentira para dentro de casa. O pai e a mãe faziam você passar vergonha, mas você ia se desculpar. Hoje não. Hoje a mentira ganhou até nome sofisticado. E em nome dela, a sociedade padece. E em nome dela, a vida de pessoas padecem. Então, queridos irmãos, me parece que o Evangelho apenas quer dizer a nós, não percam aquilo que é a essência da vida do batizado. Não percam aquilo
que é a verdade da palavra de Deus. Não troquem o ensinamento de Jesus por aquilo que o mundo está ensinando. A gente precisa estar atento. Eu imagino vocês, pais e mães, a tarefa de vocês, neste processo de educar para a fé, educar para a liberdade, educar para a solidariedade, a comunhão, a compaixão. Como eu vou ser capaz de ter compaixão do meu irmão se eu não amar? Isso é o que está dizendo São Paulo na segunda leitura. Por isso que o amor é uma coluna central dentro deste processo. Processo de mudanças, né? Mudanças grandes no nosso fazer, na nossa ação, na maneira como pensamos. Temos que reaprender muitas coisas. Por isso os professores estão passando por apuros. Apuros. Tem muitos professores que vão se reinventar. Outros vão ficar até doentes. É isso mesmo, padre. É isso mesmo. Então é um desafio para nós. É um desafio. Tem uma proposta do Evangelho. Jesus nos propõe um caminho. E eu preciso compreender e me esforçar para que eu possa trilhar este processo de formação. Seja ele físico, psíquico ou espiritual. Quantos passos a gente precisa ainda dar na nossa caminhada espiritual? Para que eu tenha a confiança necessária, para que eu tenha a firmeza necessária, para que a minha fé não seja uma fé duvidosa, insegura. Por isso, alguns dias aí, nós escutamos: quem sou eu para você? Pergunta Jesus. Outros dias nós escutamos: que palavra é essa que até o demônio reconhece o seu poder? Que palavra é essa que salva, que liberta, que cura? Olha só, nós sabemos já. Nós já sabemos. Me parece que nos falta a obediência, né? A obediência à palavra, ao poder da palavra, à força da palavra. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida e no nosso mundo. Então vai depender muito de cada um de nós. Está disposto à escuta e deixar com que a palavra possa mudar a nossa vida.
possa corrigir, né? Corrigir. E assim eu estarei preparado para ajudar o meu irmão. Quando nós falamos de irmão, automaticamente nos vem na nossa mente a família. É um lugar muito gostoso, mas um lugar muito difícil. Porque era o lugar que deveria ser primeiro evangelizado, é lá em casa, né? Por isso Jesus passa por momentos difíceis junto com os seus. De onde é que ele vem tudo isso? Não é ele? O irmão de Marta e de Maria? Ele não consegue fazer muita coisa no meio dos seus. Assim mesmo é lá em casa. Se começa a falar alguma coisinha, ixi Maria, já virou o rato de sacristia. Não é assim que a gente escuta? Então nós temos uma missão. Essa missão não é só do padre, não. É de vocês. Lá em casa. O desafio está lá em casa. Educar para a liberdade. Educar para a vida. Só assim, queridos irmãos, a morte vai ter um sentido para o cristão. Senão, muitos deles acham que termina tudo com a morte. Então eu quero morrer o mais rápido possível para me livrar de tudo isso. E se esquece que a morte é apenas uma passagem. Então vamos aproveitar esse tempo de graça que está ao nosso dispor, né? E nos constituir como, de fato, filhos de Deus, cristãos batizados, e assim nós possamos ajudar o nosso irmão. Conduzir aquele que está desorientado.